Boa tarde, eu sou a acadêmica professora Silvia, da Universidade Federal do Maranhão. O tema da minha microaula é falando sobre os movimentos operários, onde fala a questão da revolução industrial naquela época e fala também sobre a questão social e o desemprego e a marginalidade, onde percebemos que dentro dessa associação aconteceu uma fase de cada situação, né? E como é importante sabermos o que aconteceu nesses movimentos operários. E o que o texto nos relata, né, sobre essa história que nós vimos e nós vemos e estudando também, são associações à história de uma longa série, né, como o texto ele nos relata isso. E também essa revolução que aconteceu naquela época, no século XIX, no ano de 1824, onde os operários eles obtiveram o direito livre, né, nessa associação. E essa sociedade foi rapidamente expandida por toda a Inglaterra e tornaram-se fortes, né, depois, porque eles reivindicaram sobre o seu salário, né? Eles queriam melhorias do seu salário naquela época. Então, foi exatamente isso que aconteceu dentro desses vários movimentos operários, essa reação e a participação de poder político também, e uma semelhança dentro dos trabalhadores. E eu irei ler só um ponto que me chamou a atenção nesse texto, que fala sobre todo o industrialismo, né? Então, já sabe muito bem que a consequência de uma redução dos salários não justificada por circunstâncias com que se defrontem também seus concorrentes é uma greve que lhes traz prejuízos durante a duração da greve, seu capital fica inativo, né, e suas máquinas se deterioram. Então, nesse caso, ademais, ele não tem a segurança que poderá impor a redução de salário. E sabem também que, a impuser, seus concorrentes farão o mesmo, com que reduziram os preços de seus produtos e anularão as vantagens que obtive. E por conta dessa redução de salário, é claro que todos os comerciantes naquela época, eles se sentiram prejudicados, né? Por conta da greve, né? E também da associação obtivada
que desorganizada também, né? E onde eles fizeram todo esse processo de entrar, fazer greves e também destruir todas as máquinas daquela fábrica, mas que depois eles voltaram atrás e pensar que tudo aquilo que estava acontecendo não era por conta, o problema não estava dentro das fábricas e nem nas máquinas, né? Estava por conta da desorganização, né, da associação. E, entretanto, como dissemos, as associações são impotentes diante das causas mais importantes que condicionam o mercado de trabalho. Elas são importantes, mas se não houver organização dentro de uma associação criada, né? É claro que tudo ali vai estar desorganizado. E se não for através dos trabalhadores que estão ali, as coisas não irão para frente. E para tudo que se organiza para prosseguir uma fábrica ou um mercado de trabalho, tem que ter a noção do que está fazendo e do que está acontecendo, né? E ali todos serão prejudicados por conta de uma pequena falha, de uma pequena má desorganização. Foi o que aconteceu. Então, pouco a pouco, os operários aceitam trabalho sob qualquer condição, mesmo que o número deles sejam pequenos. Mas se isso basta para anular a força da associação. E os estoques de mercadorias que ainda existem no mercado permitem à burguesia observar as consequências negativas da greve, né, sobre seus negócios. Não era muito aceito, mas foi necessário acontecer a greve e tudo que foi destruído ali dentro daquelas fábricas, né? Aqueles operários, eles não tinham a oportunidade e a chance de pensar como ser humanos e eles não tinham a chance de sobreviver, ter uma vida feliz, né? Serem felizes ali. Eles não tinham como ser humano pensar dessa forma, né? Porque eles obrigavam eles pensar e agir de uma forma que possivelmente eles poderiam ser felizes, né? Ao contrário do protesto e concreto dos ingleses, tem a sua eficácia, mantém entre certos limites, né? Eles tinham seus limites. E a avidez da burguesia estimula a posição dos operários contra
a onipotência social e política da classe proprietária, ao mesmo tempo que os leva os trabalhadores a compreender que para destruir o poder da burguesia era preciso algo mais que associações e operários e greves, né? Então, para eles era necessário ser mais que isso. Entretanto, essas associações e as greves que eles organizaram e adquiriram tinham uma importância específica na escala em que representam a primeira tentativa operária para suprimir a concorrência. Então, tinha esse lado da concorrência também que eles queriam objetivar. E para eles era fácil, mas se para os operários que a qual trabalhavam ali dentro daquelas fábricas, não era tão fácil assim, né? E as associações, ainda de modo unilateral e limitado, enfrentam-se diretamente com a concorrência. Eles queriam objetivar esse meio da concorrência, né? E o nervo vital da ordem social e vigente. E por isso constitui uma grave ameaça a essa ordem. Esse produto, esse é o ponto mais nevrálgico que o operário poderia encontrar para dirigir seus ataques a burguesias, né? Era um meio que eles encontraram para poder afligir eles e a inteira estrutura da sociedade, uma vez que era suprida, né, a concorrência entre operários e uma vez que a propriedade chegará também ao fim. O salário depende da relação entre a demanda, né, e a oferta da conjuntura do mercado. Elas dependem de tudo isso, né? De trabalho, porque até hoje os operários deixaram se de tratar como coisas que se podem comprar, né? E vender quando decidirem não mais se deixar comprar, e vender quando se afirmarem, quando os homens da determinação do valor efetivo do trabalho, quando demonstrarem que além de força de trabalho, eles dispõem também de vontade, então, de toda a economia política e moderna. É claro que daquele trabalho, é claro que tem que, para sair para o mercado, tem que ser um valor essencial para o trabalho daquelas pessoas não serem desvalorizado, né? Porque eles ganhavam pouco, tão pouco, né? Pouquíssimo, que eles chegaram a fazer esse ponto de reivindicar sobre o seu salário. E aqui foi a minha microaula. Quero agradecer a professora Isabel e a coordenadora do nosso polo, né, que
por meio de tantas dificuldades, mesmo assim a gente encontra um meio para que nós podemos estar se esforçando em fazer o nosso trabalho. Tenha uma boa tarde.